Graça e paz, boa noite. Vamos abrir as nossas Bíblias em Mateus, capítulo 13. Hoje nós vamos ir lendo conforme nós formos avançando na mensagem, porque vamos falar de todas as parábolas do capítulo 13, mas eu prometo que a gente acaba ainda hoje. Vamos orar. Quem puder, ore comigo. Senhor Deus, obrigado, Pai. Mais uma vez te agradecemos. Te agradecemos pelo privilégio de estarmos aqui. Te agradecemos porque o Senhor tem cuidado de nós. O Senhor tem cuidado das nossas necessidades. E de nada, Senhor, de nada nós temos tido falta, porque o Senhor tem sido o nosso bom pastor, Pai. Que neste momento o Senhor venha abrir os nossos corações, desvendar os nossos olhos e nos fazer ouvir a verdade da Tua palavra. Que o Senhor quebre corações endurecidos. Que o Senhor restaure a força aos cansados. Que o Senhor anime aqueles que estão deprimidos, Senhor. Que o Senhor nos ajude, nos confronte e nos salve, pelo poder da Tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, eu não sei se todos conhecem ou se todos já viram a sequoia gigante. A sequoia gigante é um dos seres vivos mais extraordinários da Terra. Inclusive, ela pode chegar a até 90 metros de altura e viver mais de 3.000 anos. Tão grande é essa árvore. O tronco dela chega a ser tão largo que poderíamos passar uma estrada se abríssemos um buraco no meio desse tronco e essa árvore não cairia. Mas se você olhasse para a semente de uma sequoia, você não diria, isso se você não conhecesse esse fato que eu estou te dizendo, você jamais diria que aquela semente viraria uma árvore desse porte. Ela não passa do tamanho de um grão de aveia. E ainda assim ela se torna a maior das árvores. O reino dos céus, ele não chega com um exército, com barulho, com revolução, com uma tomada à força, nem com todo tipo de pompa e de luxo. Muito pelo contrário. Ele chega como uma semente que Jesus vai dizer que é como um grão de mostarda. Ou ele chega como um pouco de fermento. Ele parece silencioso, parece frágil, parece, às vezes, mas não é, insignificante. Mas, como é o reino dos céus verdadeiramente? E a que ele pode ser comparado? Primeiro, o reino dos céus, ele é imparável. Veja, dos versículos 31 a 33 de Mateus 13, Jesus vai dizer: o reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda que um homem pegou e plantou no seu campo. Esse grão é na verdade, a menor de todas as sementes, mas quando cresce é maior do que a hortaliças e chega a ser uma árvore, de modo que as aves do céu vêm se aninhar nos seus ramos. Jesus lhes contou ainda outra parábola. O reino dos céus é semelhante ao fermento que uma mulher pegou e misturou em 3 medidas de farinha até ficar tudo levedado. Se nos perguntassem como você acha que deve ser o início do maior reino, do maior rei do universo, o que você responderia? Como esse reino deveria ser inaugurado? Qual deveria ser a sua aparência? Como ele deveria chegar na terra? Talvez uns dissessem que ele deveria vir num brilho grandioso, deveria resplandecer toda a glória igual à do seu rei. Talvez outros dissessem que ele deveria ser um começo estrondoso, tal qual foi o início do universo, onde Deus disse haja luz, e cientistas, depois de anos, descobriram que houve uma explosão, e essa explosão foi Deus dizendo, haja luz, e houve luz. Seja lá qual for o início que nós imaginamos para o reino de Deus,
Como seria o início digno o bastante para alguém como Cristo, que traz esse reino a nós? O quão grandioso precisaria ser esse evento para refletir a majestade do Senhor? Deveria ser algo muito grandioso, algo irrepetível, algo sem precedentes. Porém, Jesus vai ensinar que o reino ele tem um começo sim, mas não é dessa forma como nós imaginamos. Ele, na verdade, parece pequeno, parece quase imperceptível e aparentemente, como eu disse, aparentemente apenas insignificante, assim como uma semente de mostarda. Assim como o fermento, ele parece ser invisível quando está em ação. Nós não vemos o fermento agindo, mas tão logo o tempo passa, a massa é levedada, o bolo cresce, o pão cria forma. Jesus nasceu em uma casa que não havia espaço para ele. Não à toa, ele teve que nascer e ser colocado em uma manjedoura. Ele fugiu para um país, o país que nas Escrituras aparece como sendo o país do descendente da serpente. Ele fugiu para lá, no território do inimigo, para onde Deus disse que Israel jamais deveria retornar, porque o rei, representante do seu próprio povo, queria matá-lo. E ao retornar, ele cresce na periferia de Israel, que é Nazaré, que tinha uma fama tão ruim, a ponto de dizerem, nada de bom pode vir de Nazaré. Imagine você que Nazaré estava situado em Israel, que por sua vez era a periferia do Império Romano, o maior império da época. E o Cristo é descrito como alguém que não havia nada de especial na sua aparência. Não havia nada nele que o diferenciasse da multidão. Nada que você olhando dissesse, esse homem é diferente, até que você ouvisse ele falar, ou o visse agir. Nesse cenário normal, de roça, de interior, de periferia, nesse cenário pequeno, humilde, insignificante, onde ninguém daria nada, é aqui que o reino dos céus chega à terra e é inaugurado por Jesus Cristo. É aqui que João Batista prepara o caminho para que Cristo passe. E apesar de parecer pequeno e insignificante, o resultado que esse reino traz ao mundo está longe de ser como o seu começo. Assim como a semente da mostarda ou a sequoia da nossa ilustração, esse reino ele atinge um tamanho inimaginável, a ponto de hoje nós termos uma fé, chamada fé cristã, maior do que qualquer outra fé na face dessa terra. Não vamos entrar em dizer sobre as diversas ramificações da fé cristã, mas podemos dizer que Jesus Cristo hoje é conhecido como nunca se imaginou em Israel naquele tempo que ele seria conhecido. Tal é a fama, tal é o poder, tal é a grandiosidade que esse reino vai alcançando ao longo dos tempos. Pessoas de todas as nacionalidades, todas as idades, todas as culturas, todas as classes sociais, pessoas do mundo todo são alcançadas, são inseridas nesse reino. E esse reino vai muito além de Nazaré, vai muito além de Jerusalém, vai muito além do Império Romano. Ele atinge todas as nações da terra. Ele não só alcança tantas pessoas quanto o número de estrelas no céu, ou de areias na praia, como Deus prometeu a Abraão, como ele também vem resgatando pecadores da sua escravidão, da sua servidão, do pecado, que é a sua sentença de morte. Ele ressuscita mortos para a vida eterna, transforma corações de pedra em corações de carne. Ele traz restauração, ele traz redenção, ele traz verdadeira transformação a toda a vida humana. Ele traz paz e faz novas com ele todas as coisas. Tudo o que temos de quebrado, de destruído na terra, nesse reino será restaurado, será redimido. Não há morte, não há inferno, não há diabo, não há tirania, não há ditadores, não há genocídios que impeçam o avanço desse reino, porque esse reino é imparável. Levantou-se César após César e não foram capazes de parar o reino.
levantaram-se ditaduras, levantaram-se ditadores, reinos, perseguições. Há perseguidos até hoje no Oriente Médio e esse reino não pode ser parado, porque é Cristo que o sustenta e leva até o seu fim. Então a primeira lição que nós tiramos ao conhecer o que é o reino dos céus é que nós não devemos medir o reino dos céus, não pela nossa medida, não pelos nossos critérios. Na verdade, nós precisamos parar de tentar medir o reino e ser como a semente, fazer parte desse reino. Sabe aquela pessoa no seu círculo social, aquela pessoa no seu trabalho, na sua faculdade, na sua escola, na sua vizinhança, que parece ser o solo mais improvável, onde poderia gerar um fruto dessa semente? Essa pessoa pode ser a próxima pessoa que Deus vai resgatar para que esse reino aumente ainda mais. E o nosso papel como semente para que esse reino avance é plantar esse evangelho no coração dessas pessoas. Não é forçar o evangelho para que essa pessoa engula a força, mas é plantar pequenas sementes da verdade do evangelho. Porque é essa verdade que transforma essa pessoa. Sabe aquele problema na igreja? Seja esse problema envolvendo irmãos, envolvendo acontecimentos, envolvendo práticas dentro da igreja, que tanto nos incomodam, nós precisamos ser parte da solução. Por quê? Para que o reino avance, não basta identificar o erro. Precisamos resolver o erro. E é muito confortável, é muito fácil nós apontarmos o erro, porque ele está lá, ele está gritando, está para todo mundo ver. Mas quantos de nós estamos dispostos a, de fato, fazer parte da solução? A ser parte daqueles que fazem o reino avançar lá fora e aqui dentro. Precisamos ser também como fermento. Identificar no ambiente em que eu estou inserido, que é marcado seja por fofoca, por negatividade, pessoas que andam sempre deprimidas e não veem esperança em nada, ou por desonestidade, pessoas querendo passar pelas outras à força. E em vez de nós pregarmos um sermão formal e tentarmos fazer com que a pessoa entenda na força o evangelho, isso é papel de Deus e não nosso, nós precisamos ser o fermento que muda esse ambiente. Olha o desafio. Toda vez que você vir um irmão ou irmã vindo falar mal de um outro irmão ou uma irmã, ou de outra pessoa para você, sendo que essa pessoa não está presente, se recuse a fazer parte dessa conversa. Se recuse a dar mais palco para essa conversa. Você não precisa gritar com essa pessoa, você não precisa espernear com essa pessoa, ser grosso com essa pessoa, mas se recuse, em nome de Jesus, a continuar esse tipo de atitude. Seja parte da solução e não parte do problema. Não seja daqueles que falam, ó, irmão, fofoca que é uma beleza. E você ali fofocando do fofoqueiro. Seja parte da solução. Nas pequenas atitudes nossas é que o reino de Deus avança. Por último, confie que o reino está avançando, porque muitas vezes nós podemos nos desanimar com a pequenez da igreja, com a humildade da igreja, com, de repente, uma baixa frequência dos irmãos, com trabalhos que, de repente, não são tão reconhecidos. É claro que isso desanima. Mas o tamanho da igreja, o tamanho do reino e o crescimento dessa igreja e desse reino, quem dá não somos nós. Nós não somos capazes de fazer com que esse reino avance do nosso jeito, da nossa forma. É Deus quem faz esse reino avançar. E Ele fez o reino avançar quando todos eram mortos se confessassem a Cristo. Como Ele não fará avançar nos nossos dias? Não despreze os pequenos começos, as pequenas realidades. O reino pode estar crescendo em você e através de você, desde que você seja parte da solução e não do problema. Mas o reino dos céus também pode ser comparado a algo de valor inestimável. Veja nos versículos 44 a 46. Jesus diz que ele é semelhante a um tesouro escondido no campo, que um homem achou e escondeu. Então, transbordante de alegria, vai, vende tudo o que tem e compra aquele campo. O reino dos céus é também semelhante a um homem que negocia e procura boas pérolas. Quando encontrou uma pérola de grande valor, ele foi, vendeu tudo o que tinha e comprou a pérola.
Quando eu estava na adolescência, eu tive diversas coleções. Eu sempre gostei de colecionar coisas. E uma dessas coleções eram jogos de carta. Não baralho, mas jogos de carta de desenhos japoneses, né, que a gente chama de anime. E independente de qual desenho nós estamos falando, eu tinha diversas coleções de diversos desenhos. E todos eles tinham cartas que eram cartas comuns, que você tirava, às vezes vinham 3, 4 repetidas no mesmo pacote. Você tinha cartas raras, que apareciam com menor frequência. E você tinha cartas ultra raras, que era assim, para você conseguir uma daquela, você precisava gastar muito dinheiro. Essas cartas raras, essas cartas ultra raras, eram cartas que vinham com brilho diferente, vinham com um desenho em 3D. E era uma alegria quando você encontrava essa carta. Porque sabe-se lá quando você conseguiria encontrar outra daquela. Até hoje, quando você vai na internet, você encontra essas cartas sendo vendidas por pessoas que eram crianças ou adolescentes naquela época, hoje são adultos e querem ganhar dinheiro, e eles vendem por um alto preço, acredite se quiser. Agora, na vida adulta, imagine você encontrando um tesouro no valor de uma coleção que você tinha quando garoto. Um tesouro que você olha para ele e fala, meu Deus, eu achei algo que eu jamais pensei que eu conseguiria. Eu jamais achei que eu ia conseguir encontrar um tesouro desse. E está aqui, na minha frente. Quando esse colecionador encontra aquela obra, aquele objeto, aquela peça que ele tanto desejava, ou que estava faltando para ele, ele vai, guarda, vende tudo o que tem. E ele não mede esforços para conseguir dinheiro suficiente para adquirir a terra onde está aquele tesouro. É isso que a primeira a parábola de Jesus está dizendo. Seja encontrado de surpresa, ou seja, depois de uma longa busca, a reação de quem descobre o reino dos céus, ela é a mesma. A pessoa desapega de tudo que ela tem. Se preciso for, ela desapega de todos os seus bens, para tomar posse daquele reino que ela encontrou. Porque esse é o maior bem que ela poderia ter em sua posse. Diante do valor impagável e inestimável de se obter o reino e de se fazer parte do reino de Deus, a atitude mais sensata é a desse homem, a desses dois homens, é parar tudo que nós estamos fazendo, parar tudo que nós estamos planejando, tudo que nós estamos pensando, largar tudo e entrar nesse reino, e adquirir esse reino, fazer parte desse reino. Mas repare, que o homem que encontra o tesouro vende tudo o que tem e negocia procurando boas pérolas também. Pode parecer estranho. Quer dizer então que eu compro o reino dos céus? Quer dizer então que é só uma questão de dar o que eu tenho para receber? É lógico que não. Muitas igrejas pregam isso. Mas Jesus não está falando sobre comprar a nossa salvação, sobre comprar uma carteirinha no reino dos céus. Nós não podemos confundir preço com valor. Mesmo que dessemos 1000 vidas, jamais teríamos o suficiente para pagar pelo reino dos céus. O ato de vender tudo não é um pagamento para se obter a salvação, mas uma demonstração de que nada do que eu possuo nessa terra vale tanto quanto ter o reino dos céus comigo. E eu sou capaz de abrir mão de tudo o que eu tenho, se para isso eu conseguir fazer parte desse reino. Então não é uma compra de salvação, é um reconhecimento de que não há nada que eu tenha que faça jus a esse reino. E eu abro mão de tudo que eu tenho, de tudo que eu sou, para ser parte desse reino. O homem não compra o campo para merecer o tesouro. Lembra? Ele achou o tesouro. Foi de graça. Ele abre mão de tudo que ele tem, porque o tesouro que ele encontrou é a única coisa que importa. E ele não pode imaginar que outra pessoa consiga aquele terreno com aquele tesouro e ele fique sem. Ele precisa daquele tesouro. O vender tudo, então, é, na verdade, um esvaziamento da nossa própria mão, para que nós possamos receber o presente de Deus. E o que nós aprendemos com essas duas parábolas? Olhe para a sua conta do banco. Não agora, quando chegar em casa. Deixa para chorar quando chegar em casa. Mas olha para a sua conta no banco. Olhe para o seu histórico. Olhe para o histórico de uso das suas redes sociais.
Sabe, quando você vai lá no Instagram, os 3 pontinhos, dá para ver quanto tempo você gastou no Instagram. Se não sabia, agora você está sabendo. Quanto tempo você tem gastado diariamente nas redes sociais? Que hobby, que hábito de consumo, que prazer, que busca, que planejamento meu, que amizade minha tem consumido o meu tempo e os meus recursos que deveriam estar sendo servidos para o reino dos céus. Se nós cantamos, oramos e dizemos amém todas as vezes que aqui na igreja é dito que Cristo é maior, que Cristo é suficiente, que Cristo é o centro de tudo, por que então nós não provamos que nós não estamos mentindo para nós mesmos? E só fazendo fácil. Cristo é o centro de tudo, mas Ele é o centro da minha vida? Ou Ele é o centro de tudo menos da minha vida? O reino não aceita o segundo lugar, porque o rei deste reino não aceita ficar em segundo lugar. Aqueles que não deixam tudo o que têm para confessar e seguir a Cristo, todas essas pessoas que tratam Jesus como se ele fosse apenas o 2% da sua semana, aquele pedacinho do domingo, todos eles poderão ouvir no último dia o próprio Senhor dizendo: afastem-se de mim, porque eu não te conheço. Não sei quem você é. Nunca gastei tempo com você. Você nunca conversou comigo. Eu não te conheço. Por fim, o reino dos céus é santo. Veja dos versos 24 a 30. O reino dos céus é semelhante a um homem que semeou boa semente no seu campo. Mas enquanto todos estavam dormindo, veio o inimigo dele. Semeou o joio no meio do trigo e foi embora. E quando as plantas cresceram, produziram fruto, apareceram também o joio. Então, os servos do dono da casa chegaram e disseram: patrão, o senhor não semeou boa semente no seu campo? De onde então vem o joio? Ele, porém, lhes respondeu: o inimigo fez isso. Mas os servos lhe perguntaram: senhor, quer que a gente vá e arranque o joio? O dono da casa respondeu: não, porque ao separar o joio, vocês poderão arrancar também com ele o trigo. Deixem que cresçam junto até a colheita. E no tempo da colheita direi aos ceifeiros: ajuntem primeiro o joio e amarrem-no em feixes para ser queimado, mas recolham trigo no meu celeiro. E agora os versículos 47 a 50. O reino dos céus é ainda semelhante a uma rede que foi lançada ao mar e apanhou peixes de toda espécie. E quando já estava cheia, os pescadores a arrastaram para a praia, e assentados escolheram os bons para os cestos e jogaram fora os ruins. Assim será no fim dos tempos: os anjos sairão, separarão os maus entre os justos e os lançarão na fornalha acesa. Ali haverá choro e ranger de dentes. De onde vêm as intrigas, as fofocas, os desentendimentos, as divisões, as panelinhas no meio de nós? Às vezes essas coisas são reflexo do nosso próprio pecado, do nosso próprio coração. Muitos atribuem tudo que há de ruim ao diabo. E o diabo não precisa nos fazer pecar. Nós fazemos isso por conta própria. É verdade que ele ajuda, é verdade que ele instiga, é verdade que ele deixa mais fácil, mas ele não precisaria. Então, muitas vezes, isso é fruto do nosso próprio coração. Às vezes, porém, essas coisas são reflexo de pessoas que não são convertidas, mas que estão no nosso meio. Às vezes, isso é fruto não do trigo, mas justamente do joio, que está infiltrado no meio do trigo. Essas pessoas, elas aparentam ser cristãs, aparentam santidade, aparentam piedade, mas o coração delas é depravado. O coração dessas pessoas é corrupto. O coração dessas pessoas é impenitente, não se arrepende. No máximo, talvez, sinta remorso. Essas pessoas têm um coração de pedra. E um coração de pedra não pode ouvir a voz de Deus. Essas pessoas amam viver debaixo de regras religiosas. Elas amam cumprir ritos, mas elas têm o coração delas nisso, nos ritos, em fazer uma lista de tarefas,
e não no Senhor que ordena o que seja feito. Olhos treinados podem identificar com muita dificuldade essas pessoas, mas elas passam despercebidas para a maioria de nós, e por muito tempo. Só que veja, Jesus não nos permite arrancar à força tais pessoas do meio de nós. Que curioso. Jesus está dizendo que não está em nossa competência fazer uma cruzada, uma batalha, para desmascarar falsos crentes e expulsá-los à força da igreja. Como se nós fôssemos vingadores, como se nós fôssemos vigilantes. Não é nosso papel. Quando nós, e aí Jesus vai explicar por que isso não é nosso papel. Quando nós tentamos, por nós mesmos, fazer justiça e separar o joio do trigo, nós corremos o grande risco de cometer, quando não cometemos de fato, pecado, injustiça contra o irmão, que na verdade é irmão em Cristo, mas que nós confundimos ele com o joio. O não arranque o joio é um alerta contra uma espécie de fanatismo puro. Não nos cabe tentar criar uma igreja à nossa imagem, à nossa semelhança. Uma igreja perfeita para nós, como nós achamos que ela deve ser. Quem define como a igreja deve ser é a palavra do Senhor, não somos nós. A igreja não pode ser de pessoas que eu acho que merecem estar ali. Porém, contudo, todavia, entretanto, Jesus deu as chaves do reino à liderança da igreja. Em Mateus 16, se eu não me engano, Mateus 16, Jesus dá aos seus apóstolos e, por consequência, a todo líder ordenado de forma correta, as chaves da igreja, do reino dos céus, significando que, embora nós não possamos expulsar ou julgar a alma, nós temos o dever de julgar a conduta de quem está no nosso meio. Então, nós não podemos arrancar alguém baseado na nossa intuição, ou por suspeitarmos que a pessoa não seja eleita, porque a eleição pertence ao Senhor. O decreto é secreto, nenhum de nós sabe quem de fato é eleito ou não. Mas nós julgamos não a eleição, mas uma desobediência insistente, uma conduta errada, uma fé inconsistente. As chaves do reino abrem e fecham as portas para a comunhão visível de pessoas que se recusam a obedecer a Deus, que se recusam a obedecer à liderança legalmente instituída sobre ela. Quando o conselho da igreja disciplina alguém, ele não está dizendo você vai para o inferno porque você é joio. Ele está dizendo, olha, a sua conduta é incompatível com um cristão. E a menos que você demonstre frutos de arrependimento, nós não podemos conceber que você seja parte da igreja. Porque as suas ações não demonstram que você é parte da igreja. Infelizmente, sempre haverão hipócritas ocultos dentro da igreja. Infelizmente. E eles só serão revelados no dia do juízo. Então a disciplina, ela remove o pecador escandaloso, aquele que não quer se arrepender, aquele que está em clara desobediência ao Senhor. Mas serão só os anjos, naquele grande dia, pela ordem do Senhor, que irão desmascarar todos os hipócritas, todos os falsos cristãos, que domingo após domingo sentaram no banco das igrejas, pareceram crentes, mas os seus corações nunca estiveram debaixo do senhorio de Jesus. A igreja visível contém trigo e contém joio, contém peixes bons e peixes ruins. A paciência de Deus no presente não significa que essas pessoas não serão julgadas, mas significa que elas estão tendo tempo para que se arrependam dos seus pecados. Para que não cheguem naquele dia e digam, eu não tive tempo, eu não sabia, ninguém me disse. Pois disseram, pois que tivesse ouvido os líderes da igreja. Como naquela grande parábola, que nós teremos tempo para estudar num outro dia, onde Lázaro pede para que Deus o mande de volta aos seus parentes, para que ele pregue e diga que de fato o inferno é real. O que Deus respondeu a ele?
eles têm Moisés e a lei. Nós temos os nossos pastores, os nossos presbíteros, nós temos a palavra de Deus. Ela serve de testemunha. Se nós não ouvirmos, ainda que volte alguém dos mortos, isso não será suficiente. Por isso, em vez de olhar para o irmão ao lado do banco e tentar identificar quem é joio, faça um exame privado. Pense nas áreas da sua vida. Pense nos pecados que você comete, naquilo que só você sabe. Seus pensamentos, seus planos, a sua vida. Pergunte-se para você mesmo, se a colheita fosse hoje, você seria trigo ou seria joio? Será que você está desanimado com a igreja porque você viu pecado em alguém e aparentemente nada foi feito? Lembre-se, Jesus disse que haveria mistura, que não cabe a nós expulsarmos à força os falsos crentes, mas que mesmo os verdadeiros, eles ainda são capazes de pecar, e de pecar gravemente, até mesmo contra nós. Basta lembrar de Davi e tantos outros. Não saia da igreja porque você encontrou o joio, ou porque você acha que encontrou o joio. Seja o trigo, seja a semente, aquele que faz o reino avançar, aquele que é a igreja de fato. Não seja parte do problema. Não busque ser juiz dos corações, mas seja como os zeladores da vinha. Não julgue o que está escondido, mas também não ignore aquilo que é público, aquilo que é notório, aquilo que está claro e manifesto. A disciplina não é uma foice para matar as outras pessoas. Ela é um cajado para corrigir e para trazer para perto. Deixe que Deus se encarregue daquele que é falso crente. A conta que ele vai ter que acertar não é com você, é com Deus. A parábola termina, para encerrarmos, com o joio sendo atado em feixes para o fogo. E a pergunta é, não é apenas se o conselho da igreja te aprova, mas será que o Senhor da vinha te conhece? O joio pode enganar o pastor, o joio pode enganar o conselho da igreja, mas ele jamais enganará o Senhor da colheita. Por último, irmãos, versos 51 e 52. Então Jesus pergunta, vocês entenderam todas essas coisas? E Jesus pergunta para nós, igreja de Cesário Lange, vocês entenderam todas essas coisas? Então Jesus vai dizer, por isso, todo escriba instruído no reino dos céus é semelhante a um pai de família, que tira do seu depósito coisas novas e coisas velhas. No contexto judaico, o escriba era o especialista na lei. Ele era aquele que estudava a lei do início ao fim e sabia ela de cor. Sabia todos os detalhes, toda a exegese do texto. Jesus, porém, fala que um escriba instruído no reino é todo aquele que entende essas parábolas. Isso significa que alguém que não apenas conhece o que está escrito, mas alguém que foi discipulado e que, de fato, vive e entende aquilo que está escrito. Ao terminar de entender essa mensagem, nós não somos chamados a ser meros espectadores. Nós somos comparados a um escriba no reino. O conhecimento que nós descobrimos hoje não é simplesmente para nos deixar mais cultos, mais entendedores da exegese do texto, mas é para que nós tratemos a nossa vida espiritual, para que nós moldemos a nossa atitude. O imperativo aqui é alimente outros com o que você descobriu. Se você descobriu que o reino é, como nós vimos, primeiro ponto, imparável, vai encorajar aquele irmão que está prestes a desistir do ministério por causa da aparente falta de frutos, seja parte da solução e não do problema. Se você descobriu que o reino é de valor inestimável, avalie os seus tesouros e veja se você não está trocando aquilo que vale mais pelo que vale menos. E 3, se você descobriu que o reino é santo, busque o aconselhamento dos seus presbíteros, o do seu pastor. Busque o perdão do seu irmão.
antes que a ceifa chegue. E não seja você aquele quem vai expulsar o irmão da presença do Senhor. Porque dos rebeldes, quem cuida é Deus, e não nós. Amém?